Meus amados irmãos, no último domingo, nós iniciamos uma reflexão na parábola do filho pródigo, uma reflexão em duas partes. E hoje nós vamos apresentar esta segunda parte. O texto que nós utilizamos domingo é o mesmo que vamos utilizar hoje e leremos novamente neste momento. São os 3 primeiros versos de Lucas 15 e depois nós vamos dar um salto para o verso de número 11 e vamos até o verso de número 32. Acompanhe a história, e você que ouviu no domingo passado essa leitura e a reflexão, perceba sobre a reflexão que você ouviu no último domingo, como você pode interagir com o texto de forma especial, conforme eu vou ler neste momento. O texto diz o seguinte, é uma história, e eu vou ler como se eu estivesse contando uma história. Todos os publicanos e os pecadores estavam reunidos para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei estavam ali também criticando Jesus. Eles diziam, este homem recebe pecadores e come com eles? Então Jesus resolveu lhes contar uma história, como está escrito, uma parábola. Jesus então disse, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, este filho mais novo reuniu tudo que ele tinha e foi para uma região distante. E a história que Jesus nos conta diz aí que lá ele desperdiçou os seus bens porque ele viveu de forma irresponsável. Depois dele ter gasto tudo, houve uma crise econômica naquela região, uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Por isso ele arrumou um emprego com um dos cidadãos daquela região. E este homem que o empregou mandou ele para um campo para que ele cuidasse dos porcos deste homem. E a situação deste filho mais novo era tão urgente e grave que ele desejava, Jesus conta na história, encher o seu estômago com as vagens de alforrobeira, com a lavagem dos porcos. Ou seja, com comida de porcos. Mas mesmo ele desejando isso, nem isso as pessoas davam para ele. Ele não podia. Chegou um momento que ele cai em si. E ele pensa, ele faz um plano na sua mente. Quantos empregados meu pai tem? E eles têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome? Não, eu vou me pôr no caminho, eu vou voltar para o meu pai e eu vou dizer para ele, pai, pequei contra o céu e contra ti. Pai, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas me trata pelo menos como um dos teus empregados. Esse foi o plano dele. O verso 20 descreve o plano em ação. Ele então levanta e vai para a casa do seu pai. Quando ele estava ainda longe, a história conta que o pai o viu. E o pai teve muita compaixão dele. Ele correu para o seu filho mais novo. Ele abraçou o seu filho, ele beijou o seu filho. O filho disse, então, exatamente o que ele tinha planejado dizer. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia continuar dizendo, trata-me como um dos seus empregados, é o que ele tinha planejado. O pai o interrompeu e disse aos seus servos lá, aos outros empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, o anel da família, e calçados em seus pés. Tragam o novilho mais gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E aí eles começaram a festejar o seu regresso. História linda se parasse aqui. Mas ela não para aqui, porque é uma história de 2 filhos e não só de um filho. E agora a gente percebe o que acontece com o outro filho. Porque Jesus conta que enquanto essas coisas aconteciam, o regresso do filho mais novo, o filho mais velho estava no campo, então ele não acompanhou isso tudo. Mas quando ele se aproximou da casa, ele ouviu música, ele percebeu que havia pessoas dançando. E aí ele chamou um dos empregados do pai dele, que era empregado dele também, um dos servos,
e perguntou o que estava acontecendo. E aí o empregado respondeu: o seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. Eu imagino esse empregado dando essa notícia para o seu patrão ali, né, o filho, com um sorriso no rosto e com uma alegria. Mas a reação não foi a mesma do filho. O verso 28 diz que o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, o seu pai sai de casa e vai até lá fora onde ele estava e insistiu com ele. O texto ainda diz que ele respondeu ao seu pai: olha, pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao seu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou dos teus bens com as prostitutas, o Senhor mata o novilho mais gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e nos alegrar com isso, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que Deus nos abençoe na reflexão da tua palavra. Deixa eu recapitular rapidamente o que nós falamos no domingo. No domingo nós vimos que esta é uma história de dois filhos perdidos. Eles não são perdidos porque são filhos que derrubam vasos e árvores. Eles são perdidos por motivos muito mais sérios do que este. Eles estão perdidos porque eles estão alienados de Deus. Eles estão perdidos porque eles buscavam aceitação no reino de Deus, mas buscavam de forma equivocada. E aí nós vimos no domingo que de forma muito clara, por isso que nós lemos os 3 primeiros versos do capítulo, Jesus está dizendo que o filho mais novo representa os pecadores, publicanos e pecadores, que aparece lá no texto. E esse filho mais velho representa os religiosos, os escribas, os mestres da lei, aqueles que estavam criticando, o texto diz isso, nós lemos, criticando a Jesus. E aí nós estudamos esse texto no domingo passado e chegamos à conclusão que Jesus coloca o foco nessa história no filho mais velho. Se você não estava aqui domingo passado, vai lá no Facebook da igreja, ouça a reflexão, que normalmente nós colocamos o foco no filho mais novo, mas o propósito de Jesus era colocar o foco no filho mais velho. Isso ilustra, meus amados irmãos, o perigo da nossa religiosidade. A moral da história é muito simples de ser entendida. A moral da história é a necessidade que o religioso tem, que todos temos, de perdoar e de mudar o nosso coração. E aí nós concluímos a nossa reflexão no último domingo, dizendo que ser discípulo de Jesus não tem nada a ver com seguir uma religião. O cristianismo não nasce como uma religião, o cristianismo nasce como uma não religião. Mas se tornou uma religião, e como igreja então, nós precisamos sempre nos avaliar, verificar se estamos no caminho certo e fazer ajustes. A Igreja do Jardim América, no atual momento da sua história, está buscando exatamente isso, uma transformação. Algo que venha de dentro para fora. Não é horário de culto, não é estrutura. Nós queremos uma transformação no nosso coração que mude o nosso viver. Foi basicamente isso que nós falamos no último domingo. E no último domingo eu disse para vocês o conceito da palavra pródigo. Eu vou colocar novamente aí. Pródigo significa aquele que tudo gasta. Pródigo significa gastar até não sobrar mais nada. Cuidado, que amanhã é Black Friday. Cuidado para você não ser pródigo com as suas finanças. Agora, surge uma pergunta aqui.
sobre esse conceito do que é pródigo e sobre a história que nós lemos 2 vezes nos últimos dias, domingo passado e agora. A pergunta é: quem é verdadeiramente pródigo nessa história que nós lemos? Nessa história que Jesus contou? Quem é o pródigo da história? Você talvez conheça essa história como a história do filho pródigo. Mas esse título foi inventado por nós. Jesus não contou a história com este título. Quem é nessa história que gasta tudo que ele tinha a ponto de não sobrar quase nada? É essa pergunta que nós vamos responder nessa noite. O foco da nossa reflexão nessa noite está no verso número 12, que vai aparecer aí em destaque. Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Pai, quero minha parte da herança. Pense nesse pedido. Se coloque no lugar do pai, ou se coloque no lugar desse filho que faz esse pedido. É muito comum nós ficarmos surpresos ao ouvir este pedido nos dias atuais. Porque nós fazemos associações com os nossos dias. E a gente imagina, ou na nossa família, ou nós mesmos, ou famílias que nós conhecemos, um filho chegando diante do pai e falando: pai, eu quero a minha parte na minha herança. Se ele está falando isso para o pai, significa que o pai ainda está vivo. Nós ficamos surpresos quando ficamos sabendo de uma situação assim. Quem ouviu essa história naquele tempo ficou assustado. Ficou, como a gente diz aí no português aí popular, ficou besta com a atitude do menino, do filho mais novo. Porque, meus amados irmãos, repartir a herança era comum. Mas era comum somente quando o pai morria. Não é uma situação muito diferente dos dias atuais. Hoje em dia também, o mais comum é repartir uma herança quando o pai parte para o céu, morre. Agora, existem alguns casos, né? Existem algumas, nos dias atuais, algumas pessoas de posses que resolvem repartir a herança em vida, mas eles só fazem isso porque talvez eles imaginem que vai dar briga entre os irmãos essa partilha depois que ele estiver morto. Então ele acha sábio já repartir em vida. Mas é exceção. A regra não é essa. E uma coisa curiosa naqueles tempos é que, hoje em dia também em algumas culturas é assim. O filho mais velho, ele recebia o dobro do que os outros filhos tinham direito. Isso nos dá uma informação muito importante. Nós descobrimos que a proposta do filho mais novo para o pai não era tão ruim assim para o filho mais velho. Ele ia receber o dobro. No caso, a história só nos fala de 2 irmãos, não sabemos se tem mais. Mas imaginando que sejam apenas 2, o pedido do filho mais novo transformava o filho mais velho em um homem rico. Ainda assim, aquela proposta do filho soou como um absurdo, mas soou como um absurdo por um outro motivo. Pedir a herança do seu pai é o equivalente a desejar a morte do seu pai antecipadamente. Se você está pensando assim, não, pastor, também não é assim, né? Eu até já pedi para o meu pai. Tudo bem, na nossa cultura pode não ser tão assim. Mas uma cultura altamente patriarcal, onde a figura do pai era a figura do respeito, a figura hierárquica, a figura da reverência. Numa sociedade assim, aquele filho estava como que dizendo para o seu pai: pai, o que me interessa na minha relação com você não é você. O que me interessa na minha relação com você é o seu dinheiro. Então, pai, me entrega logo
esse dinheiro que é o que eu me interesso, porque eu quero cuidar da minha vida sem você. Porque eu sei o que é melhor para mim. É isso que significa esse pedido do verso 12. Significaria hoje na nossa sociedade, naquele tempo muito mais. Agora, só para lembrar você, nessa história que Jesus conta, a figura do Pai é a figura de Deus. E nós, eu e você, nós somos esses dois filhos perdidos. Por isso que é uma história de dois filhos perdidos. Quem está fazendo discipulado e está cumprindo as tarefas que nós passamos para essa semana, certamente já deve estar fazendo uma associação aí. Você está lendo Gênesis 1, 2, 3 e 4 e está lendo o livro do David Nicholas que nós indicamos. Você já deve estar vendo essa história do filho pródigo e pensando no Éden. Porque o que está acontecendo aqui é mais ou menos o seguinte: deixa eu comer logo deste fruto, porque depois que eu comer, eu serei como meu pai. E, consequentemente, eu não vou precisar mais do meu pai. Adão e Eva somos nós. Os dois filhos perdidos somos nós. Sempre perdidos. Sempre querendo ser como Deus ou como o Pai nessa história. O pedido daquele filho representava um enorme desrespeito ao seu pai. Significava que ele desejava que o pai morresse. Agora, faça o exercício de pensar nas equivalências que Jesus está fazendo nessa história. Não fique pensando só na história. Nossa, que absurdo, né? Um filho pedir isso para o pai. Pensa na sua vida. E pense que Jesus está dizendo que você ou é o filho mais novo ou você é o filho mais velho. Você não deixa de ser um desses dois. E que esse pai representa Deus. Aquele pedido significava desejar que o pai morresse. Ele desejava as posses do pai, mas ele não desejava o pai. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Nós estamos no dia de ação de graças. E muitas vezes o que nós desejamos são as bênçãos do Pai, as bênçãos de Deus nas nossas vidas, mas nós não desejamos o Deus das bênçãos nas nossas vidas. Nós desejamos as bênçãos de Deus, mas não o Deus das bênçãos. É por isso que algumas pessoas já passaram por aqui e estão em outras igrejas hoje. Normalmente são igrejas que anunciam as bênçãos de Deus, mas não anunciam o Deus da bênção. Porque para você ter acesso às bênçãos de Deus, você não precisa de compromisso. Você recebe bênção. O que você quer? Você quer Deus? Não, Deus não. Você quer bênção de Deus? Bênção de Deus eu quero. Onde tiver mais bênção eu vou. Ou aonde parecer ter mais bênção, eu vou. Agora, meus amados irmãos, percebam a profundidade dessa história que Jesus conta. Para ter acesso a Deus é necessário compromisso. É necessário todos os dias ficar face a face com Ele. Um dos pilares dessa igreja, devocional diária. Por que a gente tem dificuldade em fazer devocional diária? No fundo, não é porque você não tem tempo. Não é porque você corre, não é porque você não gosta de ler, não é porque você não gosta de orar. No fundo é porque você quer as bênçãos de Deus, mas você não quer intimidade com Ele. Porque estar face a face com Deus que é perfeito, santo e a essência do amor é terrível para você. Porque você é imperfeito, você não é amor, você não é santo. E te incomoda a ideia de passar um tempo na presença face a face de um Deus tão poderoso. E aí você fala, não, eu não quero. Eu só quero as bênçãos. Eu só quero a herança. Eu não quero intimidade. Mas esse Pai, Ele abraça. Ele vai ao encontro.
ele beija, ele quer intimidade. Nós, por causa dos nossos pecados, eu sei, a frase é forte, mas ouça dentro desse contexto. Nós quase desejamos que Deus morra, mas desejamos a sua herança. O filho mais novo se relacionava com o pai apenas com o objetivo de desfrutar da sua herança. Ele obedecia ao pai apenas com o objetivo de desfrutar da sua herança. Mas quando você vive assim, chega um momento que você não aguenta mais. Isso é ser religioso. Chega um momento que você olha a sua conta bancária e você fala, poxa, eu estou aqui anos te servindo e aquele que não te obedece, não te serve, tem um carro novo. Poxa, Deus, o meu filho cai, bate a testa, quase morre. Eu que estou te servindo? Por que o filho do ímpio não acontece isso? Chega uma hora que a gente cansa desse relacionamento. Chega uma hora que você fala, chega de pai, eu quero a minha herança. Me dá, tá aí na tela, ó, me dá tudo que eu tenho direito, me dá tudo que é meu. Pai, eu quero a minha parte na herança. Agora, se você acha isso surpreendente, isso não é o mais surpreendente. O mais surpreendente é a resposta do pai, que está aí na tela já. Esse pai, ele foi contra a cultura do tempo dele. Porque ele poderia, preste bastante atenção nisso, ele poderia literalmente ter deserdado o filho. Ele poderia ter escorraçado o filho de casa. E segundo a cultura daquele tempo, ele poderia fazer isso com agressões físicas. E se o filho morresse, não seria nada muito grave não para a sociedade. Mas não vamos chegar a tanto. Vamos imaginar só ele deserdando o filho e ele escorraçando o filho a pauladas de casa. Era isso que um pai naquele tempo faria para um filho que desejasse a morte dele para ficar com a herança. Mas foi isso que esse pai fez? Não. Isso que eu estou falando, se te assusta, eu estou vendo vocês olhando assustados para mim, isso fica claro quando nós vemos o plano do filho, quando ele pensa em voltar para casa. Mostra aí para a gente, Gerson. Qual é o verso? 19. Depois ele repete no 21. Olha que interessante. O plano da volta dele, ele pede para o pai para que ele volte para ser apenas um funcionário do pai. Porque ele sabe que o que ele fez é gravíssimo. É fruto de ser deserdado. Então ele tem consciência disso. E ele fala, eu não vou ousar chegar diante do meu pai, pedir perdão, para eu voltar a ser filho dele. Não. O máximo que eu faço é ousar pedir para ele para ser um empregado dele. É isso que está aí. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Sabe por que é surpreendente a resposta do pai? Porque ele simplesmente diz, ou melhor, a história diz assim, que ele repartiu a sua propriedade entre eles. Jesus está contando essa história. E é curioso que nessa história, quando o pai vai responder ao filho, não há nenhuma palavra de reprovação. Não há nenhum comentário do pai. Do tipo, o que está fazendo? Que pergunta é essa? Não. Ele simplesmente atende o pedido do filho. Isso é de cair o queixo.
Se é de cair o queixo na sociedade que nós vivemos, que dirá naquela sociedade patriarcal? Aí eu pergunto para você, você faria isso para seu filho, sua filha? Se coloque no lugar desse pai. Teu filho vem e fala, pai, me dá aí o que é meu que eu vou cair no mundo. Você faria? Talvez a maioria não. Muito provavelmente não. Mas essa figura do pai representa a figura de Deus na história. E meus amados, Deus não pensa como homem. A figura aqui é do Pai Celeste. Mas talvez você vai começar a entender e vai ficar surpreso quando eu mostrar para você o texto original nesta frase. A frase é: ele repartiu sua propriedade entre eles. A palavra que é traduzida aqui como propriedade, coloquei aí o destaque. Ela é a palavra grega bios. Bios. Que o Pedrão sabe o que significa. Vida. Biologia. Bios. Logos. Vida. Então, o que aparece nessa frase é: ele repartiu sua vida entre eles. O pai poderia ter usado outra palavra? Sim. Ele poderia ter usado uma palavra que daria o sentido de um valor monetário, o sentido de terra, o sentido de posses? Claro! Mas Jesus, quando conta a história, diz que este pai repartiu a sua propriedade, a sua vida. E ele repartiu entre o filho mais novo e o filho mais velho. Ele não deu só para o filho mais novo. Ele repartiu a sua herança. Isso é muito significativo, meus amados irmãos, porque nos tempos atuais, talvez, a gente não dê tanto valor à propriedade. Porque nós vivemos um tempo de muitas mudanças. Mas os nossos antepassados bem recentes, nossos, quem sabe, pais, avós, bisavós, eles valorizavam tanto as suas propriedades que o que a pessoa tinha era uma extensão da sua própria vida. Meus dois avós, por exemplo, meus dois avós são falecidos. Um saiu da Bahia para conquistar propriedades em São Paulo. Ele chegou, ele trabalhou de peão, ele foi conquistando, e hoje minha família, por parte de pai, tem propriedades em São Paulo como fruto de um homem visionário. Meu avô, por parte de mãe, mesma história, só que ao invés de sair da Bahia, sai de Minas Gerais. Vai para a capital paulistana. E começa a trabalhar com a sua humildade, juntando o pouco que ele ganhava e consegue comprar propriedade. E eu lembro na minha infância e mesmo na adolescência, a ligação que os meus avós tinham com o seu lugar. O lugar que eles tinham conquistado era uma extensão da vida deles. E perder parte desta terra que eles tinham era como perder parte de suas vidas. Eu estou falando dos meus avós. Para a cultura deste pai do primeiro século, do pai da história, isso era ainda mais significativo. Eu quero que você perceba o seguinte: o pedido do filho mais novo, dentro dessa perspectiva do bios que aparece aí, na verdade foi: pai, reparte a sua vida. Isso é um absurdo, mas mais absurdo ainda é o pai repartir. Ele reparte. A pergunta que surge para nós é: por que o pai faz isso? E a resposta é:
porque Ele ama o seu filho. Ele faz por amor. Ele perde a sua honra. Na cultura daquela época, ter propriedade era sinônimo de ser uma pessoa honrada. Ele faz isso num contexto em que ele foi rejeitado pelo filho. Eu não quero você como pai, eu quero a sua herança. É o oposto do que nós faríamos normalmente. Quando nós somos rejeitados, primeiro nós ficamos bravos. Depois, nós desejamos nos vingar. Se for homem, então deseja bater no outro. Bater mesmo, murro, soco. Algumas meninas também, bravas. Porque essas coisas parecem nos aliviar um pouco. Mas esse pai não faz isso, esse pai suporta. Esse pai tem uma extrema paciência. Ele suporta toda a agonia. Por um único motivo, ele amava o seu filho. Se você não está fazendo as devidas associações, deixa eu ser mais claro com você. Esse pai é a figura de Deus em nossas vidas. Nós somos esses dois filhos perdidos. E por que eu disse isso tudo para você nessa noite? Porque nós estamos na noite, no dia de ação de graças. E gente, certamente você tem muitos motivos. Você tem motivos para agradecer a Deus. E quando nós pensamos em motivos, daqui a pouco você vai escrever esses motivos aí, se você quiser. Normalmente nós pensamos ou em coisas físicas, ou em pessoas. Obrigado, Senhor, pelo sustento. Obrigado, Senhor, por zelar pela vida dos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela minha saúde. E assim por diante. E meus amados irmãos, agradecer a Deus por tudo isso é bom, é louvável. Façam isso. Mas eu quero te desafiar a incluir nesta noite o maior de todos os agradecimentos. Se a palavra pródigo significa aquele que tudo gasta, se significa gastar até não sobrar nada, nessa história nós não temos um filho pródigo, nós encontramos um pai pródigo. Muito mais que o filho, o pai entrega tudo que ele tinha. Porque propriedade é a palavra grega bios. Ele entrega a sua vida. Por que ele faz isso? Por amor. Por quem? Pelos seus dois filhos. Porque eles eram uma bênção? Não! Eles estavam perdidos, mas o pai faz isso mesmo assim. Ah, meus amados irmãos. Essa vida que esse pai entregou nos é representada por Jesus. É isso que Jesus queria que os seus ouvintes percebessem nessa história. Tudo que o Pai Celestial tinha e tem, Ele nos deu. Inclusive o seu bem mais precioso, o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Esse pai é a figura de Deus porque ele entrega tudo pelos seus filhos. Ele vai até as últimas consequências. Ele entrega a sua própria vida pelos seus filhos. Como ele é Deus, não tinha como ele entregar a vida como Deus, pois ele se torna um ser humano para poder morrer por nós e nos salvar. Eu sei, nós estamos num ano difícil. 2017 tem sido extremamente complicado para a vida da maioria de nós. 16, isso. Obrigado. E ao contrário de outros anos, talvez você tenha chegado em novembro de 2016, e você talvez não tenha coragem de falar isso, mas lá no fundo do seu coração tem um sentimento assim, culto de ação de graças, eu não tenho motivos para agradecer a Deus este ano.
Eu não tenho motivos. Mas essa história, meus amados irmãos, representa o amor de Deus por nós, apesar dos nossos erros. E o maior motivo de agradecimento que nós temos, todos os dias, todos os anos e eternamente, é esse amor de Deus que nos resgatou do pior que poderia acontecer nas nossas vidas. Quando nós passamos por momentos difíceis, eu quero contar aqui para vocês, mostrar na verdade, algo que aconteceu comigo essa semana. Fica ainda mais claro, quando nós passamos por momentos difíceis, e 2016 está sendo um ano difícil, nesses momentos fica mais claro o cuidado e o amor de Deus por nós. Porque aquele filho mais novo estava passando por uma situação terrível, que nós demos destaque no domingo passado. E foi quando ele estava num momento difícil, que ele toma a decisão de se aproximar do pai. Ele não esperava que o pai o perdoasse daquela forma. Se tivesse tudo bem na vida dele, ele jamais teria se aproximado do pai. E às vezes nós nos perguntamos, por que às vezes a gente passa por momentos difíceis? Por que algumas coisas têm que acontecer na nossa vida? Essa semana o Benjamin e eu sofremos um acidente. E eu fiz um post no Facebook, está aí. Onde eu conto, isso foi anteontem. Eu conto que foi grave para ele, porque ele se machucou gravemente, eu não. Mas que está tudo bem, literalmente graças a Deus. Mas o mais importante do post não era isso. O mais importante do post era reforçar, como eu escrevo aí, uma daquelas coisas que a gente sempre sabe, mas viver a experiência é totalmente diferente. Somente sentindo na pele a dor de um filho, podemos começar a entender o amor de Deus por nós, que entregou o seu único filho para sofrer. Entregar um filho para sofrer é algo ilógico, nós nunca vamos entender isso. Mas Deus fez isso por amor. Tudo isso por amor a mim e a você. E aí eu concluo dizendo assim, é por este motivo que ainda que a minha natureza, história do Éden, não deseje a Deus, aconteceu no Éden e continua acontecendo até hoje. A minha natureza não deseja a Deus. Eu quero matar Deus, eu só quero a herança, eu só quero as bênçãos. Deus eu não quero. Porque o nome da árvore era a árvore que tinha lá o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu quero o conhecimento do bem e do mal. E Deus? Deus não. Deus eu já tenho, eu quero só o conhecimento do bem e do mal. E aí eu digo, é por este motivo que ainda que a minha natureza não deseje a Deus, eu o sigo. Sempre acerto? Não, é uma jornada. A vida é uma jornada de erros e acertos. Você está num culto de ação de graças. A vida é uma jornada de erros e acertos. Mas nós agradecemos a Deus porque é sempre sobre os seus cuidados. E é sempre confiando nele. O Pai é pródigo porque Ele se entrega por nós. O que mais você poderia desejar da sua vida? Eu sei que a sua colheita pode não ter sido boa em 2016. E a expectativa para 2017 não é boa, temos que ser realistas. Mas será que mesmo diante dessas circunstâncias não há motivo para você agradecer a Deus? Gente, não perca a oportunidade, neste dia de ação de graças, de você não somente agradecer a Deus, mas você renovar a sua força, você renovar a sua esperança nele, sejam quais forem as circunstâncias. Confie nele, agradeça a ele, porque ele é o nosso Pai pródigo. Ele é o Deus da graça. Esse culto só existe porque Ele é gracioso e porque Ele derrama a sua graça sobre as nossas vidas. Ele deseja o nosso bem,
Ele deseja o nosso bem, Ele está sempre com a gente, Ele nos guia. Ele nos guia para as melhores decisões, para as melhores situações. Ele faz isso hoje, Ele faz isso eternamente. Por isso, eu abri esse culto dizendo obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E ao terminar essa reflexão, eu só posso dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E o hino que nós vamos cantar agora é um hino de gratidão. Ele fala, graças te dou por tudo que me deste. E aí ele diz assim, primeiro a salvação em meu Jesus. Fantástico o que o autor deste hino fez. Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste. Por este pecador que não merecia. Salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Eu te convido a ficar em pé e a cantar com alegria, com espírito de contrição, com força, com esperança, agradecendo a Deus este hino de gratidão.